O outro ponto é, para você, continua com o Barbieri e eu encerro a sua pergunta do Superchat e agradeço. Quem quiser mandar mais um Superchat, eu paro e leio e respondo, né, de forma exclusiva a sua pergunta aí. Sobre a situação do Barbieri, o Barbieri é um bom treinador, elogiado inclusive pelo Abel Ferreira como o melhor treinador brasileiro no sistema posicional, porém, hoje o Barbieri está devendo. E falando especificamente sobre o insucesso do Vasco na temporada até aqui, eu acho que essa culpa deve ser compartilhada. Eu já falei isso para vocês. De contrapartida, eu também tenho o entendimento de que nós temos uma cultura no futebol de que ela é resultadista. A partir do momento que o futebol não dá muito resultado, o primeiro a chorar e a dançar é o treinador. A gente tem muito essa cultura aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouco esse viés. Eu acho que o Barbieri é um bom treinador e falando sobre o insucesso do Vasco, eu divido em fases aqui. Primeiro momento, vamos falar da montagem do elenco. Quem monta o elenco é Paulo Brax, Barbieri, Abel Braga e, acima dos três, o Vasco agora tem dono. É o dono. Quem deu estrutura e condições para que Barbieri, Abel Braga e Paulo Braga se montassem esse elenco é 777. Então, todo sucesso, eles têm que ser responsáveis e todo insucesso também, porque no final de contas, o responsável é sempre o dono. Eu tô aqui agora num estúdio de podcast. Se esse podcast aqui, se esse estúdio é organizado, se ele dá renda, se o negócio é bem sucedido, o mérito é do dono. Se o estúdio é bagunçado, é sujo, os funcionários não trabalham direito, a culpa é do dono também, porque quem contratou esses funcionários que estão aqui foram esses donos e quem permitiu que as coisas descambassem foram os donos também. Então, no final de contas, eu sempre coloco na conta do cabeça, tá? Mas a culpa não é só deles, porque eles disponibilizaram 110 milhões para se investir no futebol, ainda que não tenha sido à vista, né? Mas deixou-se assumir o compromisso dessas compras. E aí a questão é, esse dinheiro foi bem gasto? E aí sobre o dinheiro ter sido bem gasto ou mal gasto, a gente vai ter que começar a discutir o trabalho do Paulo Brax, que pagou 25 milhões de reais num jogador para hoje ser reserva do Gabriel Peck, que já era muito criticado pela torcida do Vasco há muito tempo. Pagou-se 7 milhões de reais, quase 8, num zagueiro que hoje é reserva, pode ser até que ganhe a oportunidade contra o Fortaleza, que é o Manuel Capasso, é provável até que isso aconteça, né? Mas a gente está falando de pelo menos 30 milhões de reais do dinheiro que o Vasco investiu no banco de reservas. Então fica um questionamento. O Paulo Brax investiu bem o recurso que a 777 disponibilizou para ele? Esse é o questionamento 1. Segundo, o Vasco tem buracos no elenco. E até que ponto a falta desse primeiro volante que deu mais uma sustentação para a defesa e auxilia esse meio de campo, a falta desse meia armador e desses pontas mais desequilibrantes atrapalham o trabalho do Barbieri. Então, o questionamento que eu devolvo, Marinho, para você é o seguinte: a culpa dos resultados ruins do Vasco e desse momento é só do Barbieri? Ele tem um baita de um elenco na mão e ele é que não consegue fazer o time jogar? Porque a gente pode ir falar de Flamengo, o questionamento do Flamengo era esse. O Vitor Pereira tinha um baita de um elenco na mão e não conseguia fazer o time do Flamengo jogar. Então o questionamento do Flamengo era, cara, a gente tem um super time. Por que o Vitor Pereira não consegue extrair desse time o que ele tem condição de entregar? Aí você discute o treinador. Na situação específica do Barbieri, eu já faço essa cobrança até a página 2. Por quê? O Barbieri tem culpa e eu vou começar a falar aqui das questões que eu tenho com o Barbieri, mas não é só ele, cara. O Barbieri tem hoje um elenco carente em algumas posições, tem bonança em outras, ele tem 2 puta goleiros e não tem um meia. Ele tem 2 boas opções para lateral direita, que é o Puma Rodrigues e o Paulo Henrique, e ele não tem um primeiro volante no time. Ele tem, pro lado direito, 2 boas opções, o Peck e o Orelhano,
E ele não tem um reserva pro Pedro Raul. O elenco do Vasco é torto. O Vasco tem um baita de um zagueiro pela esquerda, que é o Léo, que na minha opinião, ele e o Cuesta hoje são os dois melhores zagueiros canhotos do futebol brasileiro, mas ele não tem um reserva à altura. O reserva do Léo é o Zé Vitor, zagueiro da base que deve ter, se muito, 10 jogos no profissional. Então o Vasco tem um elenco torto. E além de ser um elenco torto, sobra em umas posições e falta em outras, o elenco do Vasco é muito jovem. O time titular até que não. O Léo Jardim tem 27, 28, o Puma Rodrigues tem 26, o Léo tem 26, o Robson tem 26, o Piton tem 22, o Jair tem 28, o Andrei tem esse sim 19, mas é um jogador que já está vendido ao Chelsea. Ao lado dele, se jogar o Marlon Gomes também tem 19, ou o Rodrigo tem 20. Nessa posição de meio sim tem 2 jogadores jovens. Na ponta esquerda, tem um jogador de 33 anos. No comando do ataque é o Pedro Raul. Tem um cara de 27. E do lado tem um Peck de 22, que é a mesma idade do Orelhano. Então a idade do time titular não é ruim. Mas vai pro banco. O banco do Vasco, majoritariamente, é feito por jogadores jovens. Então, é todo esse pacote que a gente tem que lembrar para julgar o trabalho do Barbieri. Então, o Barbieri tem um elenco cheio de jovens, cheio de buraco, faltam jogadores em determinadas posições cruciais dentro do time, e também é um time que foi montado praticamente do zero. Saíram 24 jogadores da temporada passada e chegaram 16. Então isso leva um tempo. Ponto. Aqui eu fiz uma análise geral do que é o Vasco como elenco e o trabalho do Paulo Brax. Agora eu vou falar especificamente sobre o Barbieri. O Barbieri chega ao Vasco prometendo que ele é um treinador que gosta de marcar pressão, que é um técnico que gosta de um time propositivo, de um time que tem carinho pela bola, e o Barbieri não está entregando isso. O Vasco tem se notabilizado no Campeonato Brasileiro especificamente, e eu acho que essa deve ser a régua, porque no estadual a gente joga contra equipes pequenas. Porra, se o Vasco joga contra o Bangu, contra o Nova Iguaçu, contra a Portuguesa, contra o Audax, porra, fechadinho, tomando um sufoco desgraçado pra ganhar de 1-0 todo jogo, aí era demais também. Então não tinha nem como o Vasco não ser um time propositivo no estadual. No brasileiro, quando as camisas se equiparam, a gente tem pelo menos 13 grandes clubes no futebol brasileiro e outros clubes que não têm essas camisas e essas histórias, mas são equipes também já importantes, habituadas a jogar a primeira divisão, você fica mais ou menos no bolo no nível de todo mundo. Então a conversa muda. E o Barbieri não tá fazendo o time dele jogar aquilo que ele sempre preconizou e o que ele prometeu, que era um time ofensivo, um time com posse de bola. Como é que tem sido o time do Vasco? Um time que joga fechadinho, jogando por uma ou outra bola e que não tem conseguido construir jogadas por dentro, que abusa do chuveirinho. O Vasco é um dos times que mais cruza a bola no Campeonato Brasileiro. O time tem uma dificuldade absurda de criar, toca a bola no volante, chega no lateral ou no ponta, mete essa bola na área. Tem um centroavante com 1,90 m na área e cruza e seja o que Deus quiser. O Vasco não consegue propor jogo. O Barbieri também, na minha opinião, tem sido incoerente na forma como ele conduz o time titular dele e principalmente a forma como ele conduz os reservas. E posso dar alguns exemplos. O Eguinaldo entra no jogo contra o Fluminense e fica 2 jogos sem ser relacionado. Tem hora que o Eric Marcos é relacionado para um jogo, tem hora que ele não é. O Luca Orelhano entra bem no intervalo, apesar do jogo contra o São Paulo, na minha opinião, ele ter feito um jogo ruim, e nunca ganhou uma oportunidade como titular. O Eric Marcos faz jogos melhores do que o Figueiredo, e o Figueiredo sempre está na frente do Eric Marcos. O Figueiredo chegou a um dado momento, não está nem relacionado para os jogos, e aí quando ele volta a ser relacionado, ele já entra de titular. Nesse aspecto, pro Diego, o Barbieri tem sido incoerente. Nesse ponto aqui, eu não tenho concordado com o Barbieri. Acho, por exemplo, que ele foi muito assertivo com o Léo Jardim. A torcida do Vasco pegando no pé dele à toa, o Léo Jardim não tinha feito nada para perder a titularidade,
e a galera ficava marretando o Léo Jardim porque tinha pego um carinho pelo Ivan. E o Barbieri manteve o Léo Jardim. E aí o Léo Jardim aparece definitivamente para a torcida do Vasco no jogo do Campeonato Brasileiro na estreia contra o Galo e mantém uma regularidade de atuação e ninguém discute mais agora a saída do Léo Jardim da equipe, tá? Então, nesses aspectos que eu citei aqui, eu acho que o Barbieri tá deixando a desejar também. Então, eu acho que é um mix de coisas. É a montagem do elenco feito pelo Paulo Brax, a 777, que é a cabeça que comanda todo mundo ali, ela tem a parcela de culpa dela, e o Barbieri também, mesmo o elenco tendo vários buracos, jogadores jovens e tudo que eu citei, ele poderia sim fazer esse time estar rendendo um pouco melhor.